Olá, meus nobres, sejam todos bem-vindos ao Pod Fiscal S, o podcast do Sindifiscal do Espírito Santo. Aqui iremos discutir vários temas relacionados à economia, à tributação, todos aqueles assuntos que vão envolver a vida sua, contribuinte, contabilistas, advogados tributaristas e todos aqueles que, de uma forma direta ou indiretamente, estão relacionados à tributação e à economia do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Eu sou Leandro Custer, auditor fiscal da Receita Estadual, e serei seu anfitrião para levar esses assuntos todos os meses, na sua casa, aonde você estiver, para tratar sobre esses pontos relacionados à tributação. Hoje o tema em específico, nosso primeiro podcast, é sobre a reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada pelo Congresso Nacional, né, através da Emenda Constitucional 132 de 2023, e a esse tema nós trouxemos duas pessoas de peso, né? Nós temos aqui o nosso presidente do Sindifiscal, o Geraldo Pinheiro, e trouxemos também o nosso auditor fiscal também e, hoje, secretário de Fazenda, Benício Costa. Nós vamos discutir vários assuntos que podem impactar de forma direta ou indiretamente a sua vida. Geraldo Pinheiro, muito obrigado. Geraldo Pinheiro, ele é auditor fiscal desde 1984. Ele já está no segundo mandato, né, como presidente do Sindifiscal. Faz parte também do Compitaf. É um guerreiro, né, nessa luta de vida sindical e um auditor fiscal de respeito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Geraldo quando ele foi gerente, na época era gerente da regional. E, Geraldo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Obrigado, Leandro. Boa tarde, secretário Benício. É uma satisfação estar aqui hoje em nome do Sindifiscal, tratando de um tema tão relevante, que é a reforma tributária, e foi escolhido como aí o primeiro tema a ser apresentado no podcast do Sindifiscal. Periodicamente, nós estaremos fazendo essa discussão de diversas matérias relevantes de interesse da sociedade, da Receita Estadual, do Estado do Espírito Santo e até, por que não dizer, do próprio país. Então, para nós é uma satisfação aí. Tive a oportunidade também de conhecê-lo como auditor fiscal quando você ingressou lá em 2010. E, da mesma forma, você também é um auditor fiscal brilhante, também exerceu pontos importantes, funções importantes na Fazenda. E acho que esse debate aqui hoje certamente vai contribuir muito para a sociedade em geral, os contribuintes, os empresários, enfim, os servidores públicos em geral. Geraldo, muito obrigado. E o Benício Costa, né, auditor fiscal desde 2016. Hoje ele é o nosso secretário de Fazenda, nosso chefe, né, Benício? Seja bem-vindo, muito obrigado, né, por aceitar esse convite, né, para discutir um tema que você já vem falando em várias palestras, em várias oportunidades, tanto em Brasília quanto aqui no Espírito Santo, sobre a reforma tributária. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leandro. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo, né? Para mim é sempre um prazer falar sobre reforma tributária, né? A reforma tributária é algo que vai mexer com a vida das pessoas, né? Não só dos capixabas, mas de todos os brasileiros, todos nós brasileiros. É algo que é necessário para o nosso país, mas como tudo que muda na vida, gera um pouco de transtorno, né? Então, falar sobre esse tema, deixar as pessoas antenadas sobre esse tema é muito importante até para que elas possam entender o que vai passar a acontecer na vida delas, né, daqui para frente. Obrigado, Benício. O Benício falou uma coisa assim, foi necessário, né? A reforma tributária foi necessária, então eu já devolvo para o Geraldo. Geraldo, o que fez, no seu entendimento, foi necessária a reforma tributária, que foi, né? Já tivemos já várias reformas tributárias durante vários anos, né? Vários governos. Mas, assim, você entende que essa reforma tributária foi necessária para o Brasil? Sem dúvida, Leandro. Desde o início dos anos 90, tem uma série de discussões realizadas sobre a necessidade de adequação do nosso sistema tributário implementado pela Constituição de 1988. E, infelizmente, não houve uma ambiência política, né, necessária para que ela efetivamente fosse realizada. Então, depois de 3 décadas, é que a gente criou essa determinada ambiência e começou-se uma discussão através da Câmara, com a PEC 45 de 2019, e uma discussão no Senado através da PEC 110. Essas duas propostas de emenda constitucional traziam no seu bojo uma série de discussões de PECs anteriores que não haviam sido aprovadas. E aí
isso foi caminhando até que, a partir de 2021 e 2022, isso tomou corpo e essas duas propostas elas foram sintetizadas numa única proposta para justamente construir um consenso para que fosse possível aprovar. A gente sabe que a reforma tributária depende do interesse dos entes tributantes, que em caso é o município, o Estado e a União, e depende dos representantes do segmento privado. Então, a regra geral, a dificuldade se dá no momento em que a União quer centralizar receitas, os estados e municípios, que têm as suas receitas com muitas dificuldades, pretendem aumentar, e o segmento privado quer sempre reduzir a carga. Então, para você construir um consenso nesse ambiente, é muito difícil. Então, a reforma tributária que foi aprovada aí no final do ano passado, ela representa um marco importante, né, desde a Constituição de 88, que foi uma reforma constitucional. Apesar de, ao longo desse período, ter algumas adequações que foram feitas na legislação, em termos de reforma de matriz constitucional, digamos assim, de peso, esse é um momento importante para o país. Agora eu levo para o Benício, né? Benício, quando exatamente começa, né, essa reforma tributária? Ela já entra em vigor quando? Então, a emenda constitucional já foi aprovada, né? Já virou emenda. Então, ela já está, teoricamente, já está em vigor, né? A gente, inclusive, tem que fazer mudanças também, não só no ICMS, né? Para transformá-lo, né, no IBS, mas a gente também tem que fazer mudança tanto no ITCMD quanto no IPVA. Né? Então, a emenda constitucional já foi aprovada, já está em vigor. Né? O que existe agora é uma transição, né, para os entes federativos e uma transição para a população em geral. Né? Então, a transição para os entes federativos ela vai durar 50 anos. Né? É uma transição arrecadatória, né? Nem tributária, ela é mais arrecadatória. E a transição para nós em geral, para o público em geral, ela vai até 2032, né? De 2026 a 2032, e a partir daí já entra o IBS de maneira plena. IBS, Geraldo, exatamente o que é esse IBS que foi criado? É um novo imposto? Acabaram? Quais impostos que acabaram? Bom, veja bem, acho que é importante frisar que houve uma unanimidade de compreender que o atual sistema tributário vigente é caótico e precisava de fazer a mudança. Né? Uma série de questões como ineficiência, tributação de capital produtivo, elevada regressividade sobre a tributação sobre o consumo. Chegou-se à conclusão que era necessário fazer a reforma. Bom, para isso, um primeiro ponto, a primeira diretriz foi no sentido da simplificação. E o IBS, ele, na verdade, vem substituir dois tributos, um de competência municipal, que é o atual ISS, e um de competência estadual, que é o ICMS. Então, a nomenclatura é Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto ele terá uma base ampla de tributação, vai alcançar tanto bens materiais, tangíveis ou intangíveis, e isso vai superar uma série de discussões hoje. Hoje tem uma série de demandas jurídicas entre estados e municípios, discutindo se aquilo é objeto de incidência de ISS ou se aquilo é objeto de incidência de ICMS. Então, essa discussão, do ponto de vista jurídico, acaba no momento em que essa gestão será compartilhada desse tributo entre municípios e Estado, e ele terá base ampla, geral e restrita. Algumas características importantes desse tributo é que ele será não cumulativo, né? Ele tem a questão do crédito amplo, todas as operações elas não sofrerão a incidência de imposto em cascata, serão deduzidas, como é o ICMS hoje, mas num caráter muito mais amplo do que a situação atual. Todos os créditos ao longo da cadeia, pagos pelo contribuinte, eles vão sendo deduzidos até efetivamente representar a alíquota final. Benício, quais são as expectativas do governo estadual em relação à arrecadação e o combate à sonegação com esse novo imposto a ser cobrado? Então, o ICMS e o ISS deixam de existir e vai existir o IBS. Isso. Qual a expectativa de como cobrar isso daí, esse novo imposto? A estrutura da Secretaria de Fazenda possivelmente vai ter que mudar, né? O trabalho do auditor vai ter que mudar. Qual a expectativa que o governo, e você como secretário de Fazenda hoje, né, vê em relação a isso daí? Pergunta muito boa, Leandro. Assim, é uma visão até um pouco particular, porque as leis complementares, na realidade, o que acontece? A emenda constitucional ela existe, né? E está se prevendo 4 leis complementares, né? Isso é o que está se prevendo hoje. A gente ainda não sabe exatamente quantas serão, mas assim, a previsão são de 4 leis complementares para regulamentar essa emenda constitucional.
essas leis complementares, elas, de certa forma, elas vão fazer ali a regência também da forma como a gente vai cobrar o novo imposto, né? Então, ainda não existe nada certo sobre como vamos cobrar o novo imposto. Só que o Geraldo tocou num ponto aí que eu acho importante até frisá-lo, que é o seguinte, uma das características que a gente consegue vislumbrar nesse novo imposto, no IBS, é a característica dele ser um imposto mais simples, né? E quanto mais simples for o imposto, mais fácil de cobrar e mais fácil de controlar. Isso é lógico, né? Por outro lado, existe uma sistemática hoje que é até adotada em alguns países, né? Que na realidade você já paga o imposto, você já recolhe o imposto no pagamento, né, da mercadoria. Então, está se caminhando para uma sistemática muito parecida a essa, principalmente nos meios de pagamento eletrônicos, né, como Pix, cartão de crédito. Então, é o chamado split payment, né, onde a pessoa vai efetuar o pagamento e aí, nesse pagamento, a própria instituição financeira já vai efetuar o recolhimento do tributo ali. Isso facilita o recolhimento do tributo, isso facilita o controle pelos fiscos, né, municipal, estadual e federal. Então, a ideia que está se assim, fomentando hoje é essa, né? A gente sabe que a gente está saindo de um modelo, digamos assim, declaratório para um modelo financeiro, né? A gente está migrando do modelo declaratório para o modelo financeiro. O modelo declaratório é o que existe hoje, né? Que a pessoa vai, em relação ao ICMS, ela faz a apuração do seu imposto, paga e depois o fisco homologa. No modelo financeiro já é diferente. Você não vai ter mais a apuração, você já vai ter o pagamento, né, daquilo que é devido e lá na frente é que a gente verifica se houve alguma sonegação, alguma falta de emissão de nota, enfim. Então muda a sistemática. Mudando essa sistemática, a gente também, dentro do fisco, tem que mudar a nossa visão de como a gente enxerga o tributo, né? E aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não estou querendo dizer que não vai haver sonegação, não vai haver falta de pagamento de tributo. Até porque existem países que já têm essa modalidade, né, de recolhimento de tributo e a gente sabe que existe muita sonegação também. O que a gente vai ter que fazer é uma readaptação daquilo que a gente tem hoje, né? Então, provavelmente, dentro da parte de fiscalização, a gente vai ter que mudar alguns setores, reavaliar alguns setores, né? Verificar algumas malhas que a gente tem hoje que não serão mais possíveis de serem rodadas, a gente adaptar essas malhas. Então, existe toda uma sistemática por trás disso aí que vai acarretar, né, um trabalho, né, para o fisco se readaptar àquilo que ele já tem hoje, mas que no futuro, na minha visão pelo menos, eu acho que vai ser benéfico, porque vai trazer muito mais agilidade, muito mais facilidade e para o contribuinte também, né? Por ser um imposto mais simples, o contribuinte vai ter mais clareza daquilo que ele está fazendo e com isso a gente preza pela transparência. Então, eu acho que nesse ponto aí é o grande desafio de todos os estados, não só do estado do Espírito Santo, né? Como por ser um tributo, um IVA dual, a gente chama de IVA dual, mas aí que está, é um IVA dual com mesma base de cálculo, mesmo fato gerador, né? A alíquota ela tem que ser uniforme. Então, assim, é praticamente um IVA único, né? Só que transformar em dual para preservar o federalismo, né? Então, a gente tem que também tomar cuidado com isso, porque alguns pontos do IVA ali, eles vão ser geridos tanto pelos municípios, quanto pelos estados, quanto pela União, né? Então, isso também precisa ter uma sintonia fina para não haver desencontros, né? Principalmente nas decisões entre União, estados e municípios. Então, o Estado ele tem hoje um desafio muito grande, né? Respondendo a sua pergunta. A gente espera superá-los, principalmente com a ajuda e expertise dos auditores fiscais, né? Hoje nós temos um grupo chamado CERT, né? Que alguns secretários fazem parte, e temos dentro do ambiente do Concefaz vários grupos de trabalho compostos principalmente por auditores fiscais e que estão 24 horas pensando nessas soluções, pensando em elaborar essas 4 leis complementares e, ao mesmo tempo, né, durante a elaboração dessas leis complementares, estão também pensando nos melhores mecanismos para que aquela lei complementar possa ser efetivamente colocada em prática, né? Então, a gente está nesse caminho que eu acho que é o caminho correto, um caminho de trabalho ali agora, né, de construção. E eu tenho assim uma expectativa muito positiva em relação a isso,
né? Porque eu acho que é um avanço gigantesco para o nosso país, né? A reforma tributária, só pelo fato dela ser mais simples, da tributação ser mais simples, já ajuda bastante, né? E em relação a outra pergunta, Leandro, desculpa, foi em relação à arrecadação? Isso. Vai ter alguma mudança em relação à arrecadação? A forma de arrecadar o tributo, ele vai mudar? Ele vai mudar. Então, é isso que eu estou falando, né? Você já tem essa questão de split payment, você tem a questão de um órgão centralizador arrecadatório, né? Que hoje cada estado faz sua arrecadação, né? Controla sua arrecadação. Agora, nesse modelo, não. Nesse modelo, a gente vai ter lá um comitê gestor e ele vai ser responsável por centralizar toda a arrecadação do país, né? Em relação a estados e municípios. E de lá vai ser feita a distribuição das cotas-partes, digamos assim, dos municípios e estados, de acordo com sua alíquota, né, de acordo com os seus índices também, que serão calculados pelas leis complementares. Então, a ideia geral é essa, entendeu? Assim, o detalhamento disso eu ainda não posso dar, né, porque a gente ainda está trabalhando nessas leis complementares. Ou seja, tem que aguardar a lei complementar, as leis complementares primeiro, para poder a gente ter uma ideia do rumo que vai seguir, né, a arrecadação, até a fiscalização também, né? Aí, Geraldo, a expectativa do Síndico Fiscal atendeu essa reforma tributária foi suficiente? Há necessidade de se fazer novas reformas? Que, na verdade, acho que no início a reforma tributária ela foi uma coisa mais abrangente, né? E foi feito de uma forma a se chegar ao IBS. Na sua visão, atenderam as expectativas dos fiscos a nível nacional? Boa pergunta, Leandro. Importante registrar, para quem nos ouve, que, nesse momento, a reforma tributária está adstrita à reforma tributária sobre o consumo. Nós temos fontes clássicas de tributação, que é renda, patrimônio e consumo. Então, apesar da expressão reforma tributária, a princípio, da interpretação que ela seja geral, a PEC 132 se limitou à questão do consumo e algumas pequenas questões, como, por exemplo, a progressividade do ITCMD, que é um tributo sobre patrimônio. Mas, regra geral, está direcionada à questão de consumo. Bom, a nossa federação, a FENAFISCO, que congrega as diversas entidades de representação sindical dos estados, elaborou um trabalho a partir de 2018, com base na pesquisa de mais de 40 acadêmicos da academia, e ela fez uma proposição de que era necessário primeiro tributar a questão da renda, né? Estudos comparativos demonstram que o Brasil hoje ele tem uma tributação sobre o consumo mais elevada do que os países da OCDE, e em relação à renda, a tributação é menos elevada. Então, hoje, a carga tributária está em torno de 33% do PIB. A ideia era você manter essa carga tributária e fazer uma redistribuição de forma que você reduzisse a tributação sobre o consumo, porque isso, inclusive, estimularia um processo de multiplicador keynesiano de elevação de consumo das pessoas. Bom, politicamente isso não foi possível. Obviamente, a tributação sobre a renda talvez teria mais resistência, e aí, estrategicamente, o governo preferiu iniciar a tributação sobre o consumo. Bom, a sua pergunta especificamente é se há necessidade de novas reformas. Num contexto de discussão da reforma, uma série de demandas que foram colocadas ao longo da discussão não foram atendidas. Então, obviamente, a partir da promulgação da PEC 132, alguns setores que não foram contemplados, obviamente, clamam por novas reformas. Só que necessário agora você ter uma outra ambiência para novamente fazer uma reforma estruturante de peso. Então, a questão de reforma sempre será necessário, você está atualizando o sistema, provavelmente depois que for implementada, a partir de 2033, uma série de questões, de problemas vão surgir e, obviamente, vão demandar novas adequações. Além disso, tem toda a questão jurídica, né? Você tem aí uma reforma tributária que, se você pensar, apesar da Constituição de 88, o Código Tributário Nacional vigente é de 1966, Lei 5.172/66, que ainda está vigente. Então, ao longo desse período de 60 anos aí, teve uma série de discussões jurídicas que foram pacificadas agora. Quando você tem um ordenamento jurídico novo, uma série de novas questões vão surgir e novas discussões jurídicas vão aparecer. E isso vai exigir um constante aperfeiçoamento do sistema. Você comentou sobre a carga tributária. Benício, devolvo o Benício, né? Já se sabe qual a alíquota que vai ser pago desse IBS? Porque hoje o ICMS, por exemplo, né, a gente tem a nossa alíquota interna aqui de 17%, várias exceções, né, de 25% e leva isso. Na verdade, a gente fala que é tipo um manicômio, né, tributário, né? A gente, às vezes, não existe mais a regra, né?
Tem tanta exceção que fica até difícil você saber qual é a regra. Já se sabe, Benício, qual é a carga tributária, qual a alíquota que será cobrada, vai ser separado por tipo de atividade, como vai funcionar isso aí? Então, o que acontece? Existe na emenda constitucional 132 uma previsão de que a gente teria, só para complementar, Leandro, aqui a fala do Geraldo, eu acho importante a gente né, fazer esse bate-bola aqui, até para deixar o papo mais fluido. O Geraldo tocou num ponto importante, até que tem a ver com a questão da alíquota, que é o seguinte, que é a reforma sobre o patrimônio e a renda. Né? A ideia é de que haja uma reforma sobre o patrimônio e a renda, inclusive isso está previsto, né, na emenda constitucional, e de que essa reforma sobre o patrimônio e a renda, o ganho que obtivermos dessa reforma, ele seja revertido depois para uma diminuição da alíquota de referência em relação ao IBS, né, que seria a tributação sobre o consumo. Então, o que acontece? Hoje, sem essa reforma sobre patrimônio e renda, né, porque a gente ainda não sabe quais são os moldes dessa reforma, enfim. Hoje, sem essa reforma, a gente está estimando uma alíquota entre 25% a 30%. Eu estou falando alíquota de referência, tá? Isso é bom deixar claro também, porque quando a gente fala alíquota de referência, a gente está falando daquela alíquota que vai ser calculada lá pelo governo federal, né, pelo Tribunal de Contas da União. E isso vai servir simplesmente como um balizamento para efeito de distribuição da arrecadação dos estados e municípios, para depois que houver esse cálculo, que seja feita a redistribuição digamos assim, dessa arrecadação. Né? Então, o único balizamento dessa regra é esse. Agora, cada estado, cada município poderá estipular sua alíquota. Né? Então, quando a gente fala assim, a alíquota de referência está sendo calculada entre 25% e 30%, aliás, se a gente conseguir 25% ou 26% de alíquota, já será aí uma das maiores do mundo, né? Acho que deve ter um ou dois países aí que deve ter 26% ou 27%, agora não me lembro de cabeça, mas já seria uma das maiores do mundo. Então, isso seria a alíquota de referência. Agora, cada estado, cada município poderá ter a sua alíquota diferenciada, sem problema nenhum, tanto para mais quanto para menos. Para menos existe uma travinha, né? Porque você tem 90% digamos assim, você tem que distribuir 90% da sua arrecadação, então você também não pode diminuir muito, senão você não alcança aqueles 90%. Mas assim, aumentar, você pode aumentar indistintamente, digamos assim, né? Então, a gente entende que alguns estados podem ter uma alíquota um pouco maior, outros podem ter uma alíquota um pouco menor. Diga-se de passagem, aí eu já faço até uma propaganda aqui do nosso estado. O fato do nosso estado ser organizado faz com que a gente até possa ter uma alíquota menor, né? Em decorrência desse equilíbrio aí de receitas e despesas que a gente tem hoje no nosso estado. Por isso que é importante o estado estar organizado. Então, assim, de falar sobre a alíquota, Leandro, é muito difícil hoje. Mas terá um limite? Não, para cima não, só para baixo. Só para baixo. Para cima não tem limite, só para baixo. Cada estado, cada município, né, e a União poderão ali estipular suas alíquotas independente da alíquota de referência. Uhum. A gente, pelo visto, tem muita mudança para vir aí, né? Aí acho que é um alinhamento entre o sindicato e, né, a Secretaria de Fazenda, a Receita Estadual, né, em especial, alinhar como será feito esse trabalho, né? Como que os auditores irão se organizar, o Sindicato Fiscal, a Secretaria de Fazenda vai se organizar para poder tratar esse imposto, né? Já existe, Geraldo, algum plano, algum planejamento de como que poderíamos estar trabalhando junto com os auditores fiscais, de estruturar mesmo a Secretaria de Fazenda para cobrar esse imposto? Bom, veja bem, a alteração ela foi muito recente e complementando o que o secretário falou em relação à questão da alíquota, houve uma mudança profunda, conceitual, acerca da questão de alíquota. Até o atual sistema vigente, as alíquotas, por exemplo, do ICMS eram cobradas por dentro. Então, elas integravam a própria base de cálculo do imposto. E agora haverá uma mudança e a questão da alíquota agora vai ser para fora. Para quem nos ouve, se você aplicar, por exemplo, uma alíquota de 25% na energia elétrica, como era até recentemente, agora essa alíquota por determinação judicial do Supremo ela reduziu. Mas, efetivamente, uma alíquota por dentro de ICMS de 25% corresponde a tributação de 33%. Isso era muito invisível para o contribuinte final, ele não tinha a percepção, agora isso muda. E as alíquotas agora, quando a gente fala das alíquotas em torno de 25% a 30%,
elas serão feitas por fora. Então, essa é uma questão importante, porque, a princípio, o número choca, mas precisa de você ter essa consideração que a alíquota agora ela vem por fora. Bom, em relação à questão da sua pergunta, como eu falei, o processo é muito novo. A partir de 2027 e 2028 começam pequenas proporções de 0,05% de tributação de IBS, praticamente para fazer testes do sistema. Depois vai tendo uma regressão, vai ter uma ampliação da tributação do IBS e redução gradativa do ICMS até efetivamente ser implantado em 2033. Bom, o que será fundamental? No caso dos auditores fiscais da Receita Estadual, a expertise para tratar, por exemplo, em impostos sobre serviço é praticamente nenhuma. Nós nunca exercemos esse tipo de atividade. Então, será fundamental que a gente se prepare através de uma estrutura. Existe um projeto em curso de desenvolvimento de escola fazendária, justamente para qualificar a mão de obra fiscal. O secretário Benício tem conhecimento, está à frente desse projeto. É um projeto importante que envolve os auditores fiscais e também a área de finanças da Secretaria da Fazenda. E a gente entende que é necessário, por exemplo, uma qualificação muito importante, sobretudo na questão de serviços e, sobretudo, em serviços intangíveis, que hoje também não são tributados nem pelas estruturas municipais. Então, a Receita Estadual vai tomar um aspecto muito importante, porque, em termos de administrações tributárias, se você fazer um diagnóstico do Brasil, 90% dos municípios do Brasil não têm administração tributária. E quando eu estou falando não tem, é zero, porque os 10% contemplam, inclusive, as administrações tributárias têm um auditor fiscal. Está sendo considerado nesse ponto. Então, o papel da Receita Estadual, no sentido de estruturar e dar apoio, né, aos municípios, que agora terão um tributo compartilhado, né, terão as mesmas competências para tributar o IBS, será fundamental, e por isso a necessidade de uma qualificação para que a gente exerça a nossa atividade plena e que faça com que os contribuintes cumpram efetivamente a legislação. Escola fazendária, essa ideia da escola fazendária, né, para capacitar, né, os auditores, consultores, o executivo, e até contabilistas, né, a sociedade em si, acho que essa é uma ideia fantástica, só que a capacitação talvez não seja só o suficiente, né? Nós teremos duas bases, né? A base quando era do ICMS e vai ter do IBS. Aí eu pergunto ao Benício, né, o nosso secretário, auditor fiscal, vai existir um investimento maior na parte de tecnologia, porque acho que será necessário você ter duas estruturas tecnológicas para poder fazer esse cruzamento de informações. Não, com certeza, Leandro. Com certeza deve haver esse investimento, né? Mas é importante frisar que aquilo que eu falei lá no início, a simplificação ela favorece um pouco também, ela faz com que a gente tenha, que seja menos traumático essa mudança, né? Por quê? Porque a ideia é um órgão centralizador, como eu já falei, né? Então, se nós tivermos um modelo de nota fiscal eletrônica, por exemplo, estou dando um exemplo, um modelo único, né, para o IBS. Então, a gente tem que parar de pensar agora em ICMS e ISS. Isso vai acabar. Então, você vai ter um modelo único para o IBS, um modelo de nota fiscal eletrônica único. Esse modelo único ele vai ser emitido por todos que estiverem ali circulando bens e serviços terão que emitir esse documento fiscal. Esse documento fiscal vai para um repositório junto ao comitê gestor, né? E o comitê gestor vai fornecer aos estados e municípios esses documentos, né? Esses repositórios dentro das suas respectivas competências, né? Cada estado, cada município terá acesso, assim como a União também terá acesso. Então, a ideia é fazer uma administração compartilhada, União, estados e municípios. Isso facilita, né, de certa forma, por quê? Porque você padroniza, né, digamos assim, o documento fiscal, você padroniza a operação, você padroniza até a questão dos julgamentos, né? Primeira, segunda, terceira instância. Hoje, já entrando um pouquinho nesse assunto, está se pensando em manter as estruturas dos fiscos, né? Como elas existem hoje, né? Primeira instância, segunda instância, nos municípios também, primeira instância, segunda instância, e uma câmara de convergência, não sei se esse é o nome que vão utilizar, enfim, mas eles usaram tribunal, agora não me recordo o nome. Resolução de conflitos? Uma câmara de conflitos. Seria uma câmara de conflitos, né, para que, se houvesse ali divergência de entendimento entre União, estados e municípios, essa Câmara pudesse criar assim, um entendimento único, né? Então, a ideia que está se montando hoje é essa. Até para a gente ter, digamos assim, para esse processo ser o menos traumático possível. Então, está se trabalhando, Leandro, nesse sentido, da gente
conseguir fazer essa transição, que alguns estão chamando de dor do parto, né? Porque você está mudando tudo, você está mudando o sistema. As pessoas falam, o parto, é aquela dor do parto, mas depois que nasce o filho, fica tudo bem, né? A gente sabe que não é bem assim, mas algumas pessoas estão usando esse termo aí. Durante essa dor do parto, a gente está querendo fazer com que essa dor seja o mínimo possível, né? O mais branda possível. Então, a gente está trabalhando ali para tentar mudar o menos possível os documentos fiscais eletrônicos, tentar mudar o menos possível a questão do litígio tributário, né? Então, tudo isso eu acho que vai facilitar para a gente ter ali um sistema assim, mais harmônico, né? entre município, estados e União. E também frisar novamente, né, que todas essas ideias que estão sendo colocadas em prática já, né, elas são fruto muito do trabalho dos auditores fiscais. Isso eu falo com bastante orgulho, porque eu estou vendo os auditores, não só daqui do Estado do Espírito Santo, né, que a gente tem nos grupos, mas também de outros estados, né, colegas assim, excepcionais, de altíssimo gabarito, né, que tem conhecimento assim, extremo, às vezes, de determinados assuntos. Diga-se de passagem, a tributação sobre o consumo, ninguém hoje tem mais conhecimento que o auditor fiscal. Porque somos nós que vivenciamos isso aí no dia a dia, somos nós que nos deparamos com os problemas. E é importante frisar também que a gente fala da reforma, mas a reforma não afeta só a administração tributária, né? Ela afeta a administração como um todo e afeta também muito os agentes externos, né? Os agentes da iniciativa privada. Então, você como o Geraldo falou lá no início, né? Convergir todos esses interesses é algo extremamente difícil que precisa muito da capacidade intelectual dos auditores. E nós estamos aí conseguindo, né, fazer um bom trabalho. No início eu estava até um pouco reticente, achando que não fosse dar certo e tal, que é um negócio muito grande. Mas depois que eu vi a galera trabalhando, os auditores ali botando a cabeça ali para funcionar, eu vi que o negócio está assim, bem avançado e, se Deus quiser, a gente vai conseguir uma reforma bem bacana, aí, tanto para o Estado quanto para o país também. Deixa eu até um gancho aqui para a próxima pergunta, né? Na verdade, mesmo a médio, né, curto e médio prazo, como que a reforma tributária, eu gostaria da opinião de vocês dois, né, pode afetar a economia do Estado, né? Quando eu falo economia em si, né, as empresas, né? Elas serão afetadas em relação terá algum impacto na vida das empresas, né, dos contribuintes que estão no Estado do Espírito Santo, porque muito se fala de benefício fiscal, né? Vai acabar benefício fiscal. Geraldo, o que você vê, assim, pode se impactar a longo prazo a economia do Espírito Santo? Sem dúvida, Leandro. O Estado do Espírito Santo ele sempre foi muito agressivo com relação à questão dos benefícios fiscais, até porque, pela ausência de uma política nacional de distribuição e descentralização do desenvolvimento, não só o Espírito Santo, mas sobretudo os estados do Norte e do Nordeste, tiveram que ter alternativas via tributação de dar algum tipo de benefício para que as empresas efetivamente se instalassem lá. E o caso do Espírito Santo não é diferente. Essa reforma está fixando um prazo fatal, né? Os benefícios fiscais terão vigência até dezembro de 2032, quando se encerra. Então, os impactos dos estudos que estão sendo feitos, o Espírito Santo tende a perder receita no primeiro momento, não é? E, por isso, a necessidade do Estado se adequar, sobretudo, em algumas vantagens comparativas. Hoje, o Espírito Santo, do ponto de vista de logística, ele está próximo de grandes centros consumidores, não é? Mas a gente precisa melhorar a questão da infraestrutura. E essa é uma demanda do governo nacional. A reforma também está prevendo um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai ser um aporte de recursos nos estados que têm menos infraestrutura. Então, é importante, mas algumas variáveis tem lá, por exemplo, a população, que é uma variável que pesa na distribuição do fundo, depõe com o Espírito Santo, porque a nossa população, se comparada com o Brasil, é uma população pequena. Mas, mesmo assim, outros critérios também são colocados no fundo para que a gente possa receber recursos para a gente ter, digamos assim, uma igualdade de competição com estados que hoje já têm uma infraestrutura mais desenvolvida. É óbvio que um contribuinte vai fazer a conta, né? Se o custo dele, sem benefício fiscal, no caso, por exemplo, do veículo, fazer importação pelo Estado do Espírito Santo, e 95% desses veículos vão para os grandes estados, e hoje passa por aqui por conta do benefício, se no futuro não valerá fazer importação pelo Porto de Santos, já que o mercado consumidor está ali próximo. Então, é preciso que a gente tenha, nesse período de quase 10 anos aí, digamos assim, uma determinação política para melhorar a nossa infraestrutura para que, efetivamente, a gente seja competitivo. Agora, como o secretário falou, o fato do Estado do Espírito Santo estar um Estado organizado, equilibrado financeiramente,
também nos permite melhores condições de se apresentar para a instalação de empresas aqui. Benício, está sendo discutido dentro do governo essa questão, esse possível impacto, né, que o Geraldo acabou de falar, e o que talvez o governo está trabalhando, está pensando, já está se pensando, está se antevindo, né, porque a princípio, a curto prazo não tem um impacto grande, mas no futuro a gente pode ser impactado e esse estado organizado que a gente tem, né, esse equilíbrio de receita, esse trabalho que os auditores fazem em relação ao aumento da receita, que a gente tem batido recordes, mais recordes na arrecadação. Está sendo discutido alguma alternativa, caso isso aconteça? Sim, a gente tem algumas ideias, né? Isso não está sendo discutido assim, de maneira muito ampla agora, porque a gente ainda está construindo o sistema. Então, muita coisa ainda depende dessa construção. Mas a preocupação ela existe, Leandro, e ela é legítima, né? Principalmente por conta dos benefícios fiscais. Mas para a gente entender isso, eu acho importante a gente separar em dois prismas. Um, o impacto da reforma na questão arrecadatória do Estado e o outro na questão econômica. Então, a gente tem que separar esses dois prismas aí para a gente poder analisar cada um separadamente. Por que eu estou falando isso? Porque sobre o prisma da arrecadação do Estado, a nossa impressão, o nosso sentimento é de que não haverá perda de arrecadação, né? Muito pelo contrário, pode haver até um ganho arrecadatório. Só que quando a gente compara com ganhos de outros estados, nós estamos perdendo eficiência, né, no ganho arrecadatório, né? Então, alguns estados onde tem um mercado consumidor maior e um mercado produtor menor, esses estados terão um ganho de eficiência maior. O estado do Espírito Santo, por ter um mercado consumidor pequeno e um mercado produtor maior do que o seu mercado consumidor, ele acaba tendo um ganho de eficiência menor. Mas isso não quer dizer que a arrecadação vá cair, tá? Por que a gente pensa assim? Porque o imposto ele tem uma base ampla, né? Ele tem uma base ampla. Então, você vai estar tributando, como o Geraldo bem falou, bens tangíveis, intangíveis, né? A base de serviços que a gente tem hoje. Como os municípios não têm muito controle dessa base, a gente ainda não sabe exatamente o tamanho dela, né? Então, a gente acha que o tamanho que a gente está mensurando hoje, pelos organismos que a gente tem, né? Alguns dados que a gente entende que está subdimensionado, né? Então, por esse fato também a gente consegue perceber que pode haver um aumento de arrecadação nesse ponto. E o outro prisma é o prisma econômico, né? Tudo está linkado à arrecadação, porque a economia também está intimamente ligada à arrecadação. Só que a parte econômica ela é um pouco mais complexa, porque não existe só a questão tributária que dita as regras de uma empresa, né? Você tem a questão tributária, você tem a questão de logística, você tem a questão de mão de obra, enfim, você tem a questão de preço, né, do mercado em si. Então, você tem uma série de coisas ali que vão determinar ou não, que vão fazer ou não que aquela empresa fique ou não aqui no Estado, né? Então, a gente está tirando da equação uma parte que é a parte tributária. Mas, como o Geraldo bem colocou, o fato do nosso Estado ser muito bem organizado, né? E aí eu vou dar um exemplo, só para você entender como que funciona um Estado organizado e um Estado não organizado. O Geraldo citou o Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Esse é um fundo que já foi aprovado na emenda constitucional, né? E, salvo engano, são 60 bilhões por ano. Né? É um fundo que não tem prazo para acabar, então é tempo indeterminado. E esse valor ele vai sendo distribuído aos estados, né? E municípios de acordo com os critérios que foram implementados na emenda constitucional. Um é o critério populacional, salvo engano, 30%, e o outro é o critério do FPE. Os estados que não estão organizados estão querendo pegar esse fundo para pagar dívida. Entendeu? O Estado do Espírito Santo vai receber o dinheiro desse fundo e não vai precisar pagar dívida com ele, porque não tem. Nossa dívida hoje nossa dívida líquida hoje é negativa. Então, o Estado... É lógico, a gente não pode fazer isso agora, porque o fundo ainda está sendo criado, né? Ele não vai ser, o aporte ainda virá, né? Mas eu, na minha humilde visão, pegaria esse fundo, já que vão acabar os benefícios, a gente pode subsidiar alguns desses benefícios, principalmente os mais importantes, né, para o Estado, através desse fundo, já que nós podemos ter o privilégio de não precisar pagar dívida com esse fundo, entendeu? Então, o fato da gente ter um Estado organizado já nos mostra um caminho para a gente poder ter uma saída, né? Eu estou falando isso agora, mas é só uma ideia, não quer dizer que isso vá ser implementado, até porque daqui a 3, 4, 10 anos eu não sei nem se eu vou estar aqui, mas assim, eu deixo a ideia aí para o próximo secretário, né, quiser implementar, né, e eu espero que o nosso Estado esteja organizado até lá, da gente pegar esse fundo e conseguir construir algo bom com esse fundo. Né? É um dinheiro bom que vem para o Estado, a gente está estimando aí quase 2 bilhões, né,
Pelos nossos cálculos, assim, vai variar um pouquinho, porque depende principalmente do FPE. A população varia pouco, né? A gente vê que a população não varia muito aqui no nosso estado. Mas o FPE varia muito, né? Inclusive, o FPE, até uma crítica que eu faço, porque o FPL privilegia os estados que têm pior gestão. Porque o FPE, por exemplo, o estado do Espírito Santo, o índice do FPE desse ano de 2024 caiu porque a nossa renda per capita aumentou. Então, assim, a gente faz o dever de casa, a gente aumenta a renda per capita do capixaba, né? Dá melhores condições de vida e aí vem menos dinheiro para a gente no FPE. Entendeu? Então, assim, essas coisas que a gente precisa ir revendo, né? Você ajudar quem está em necessidade, tudo bem, mas assim, prejudicar quem está fazendo dever de casa também não pode, né? Então, a gente precisa também rever essas questões. Então, eu acredito, Leandro, que, assim, que a nossa saída, né, apesar da gente entender que haverá um impacto muito grande nos benefícios, né? Os benefícios eles vão acabar, como o Geraldo bem citou, o nosso estado ele foi todo construído com base em benefícios fiscais, principalmente na política de atração de empresas. O que a gente vai precisar fazer é construir bem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, né? De forma que a gente possa mitigar esse dano, digamos assim, colateral da reforma tributária aqui no nosso estado e também pensar em outros tipos de política para atração de empresas, né? Não existe só a fiscal, existem outras também. Então, a gente também tem que caminhar para isso. E eu acho que o Estado do Espírito Santo hoje, ele está muito bem administrado. A gente está vendo aí investimentos recordes, né, principalmente em infraestrutura. O governador Casagrande ele tem uma visão muito estadista. Isso eu posso falar de carteirinha, porque eu trabalho muito junto com ele ali. E ele tem essa visão de futuro, né, de preparar o Estado para o futuro. E os investimentos que ele está fazendo hoje no nosso Estado são investimentos importantíssimos para a gente poder, principalmente, ultrapassar essa barreira da reforma tributária aí, em relação aos benefícios fiscais. Sim, o tema vai levando, né, várias vertentes, né? Eu acho que a discussão foi muito boa, né? Acho que poderíamos ficar aqui mais horas e horas falando sobre isso daí. Eu acho que quando saírem as leis complementares, eu acho que a gente tem que voltar aqui, discutir novamente, trazer outras pessoas, porque a construção ela é em conjunto, né? O Geraldo começou a falar do impacto do benefício fiscal e o secretário, né, o Benício Costa, fala da importância de se pensar outras alternativas, não só a fiscal. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o Estado organizado ele tem essa vantagem, né? Agora, é aquilo que você falou, às vezes o Estado organizado paga esse impacto, né? Dos outros, né? É um problema, né, do Brasil. Mas, assim, já de antemão, já quero agradecer, né, pelas considerações finais aí. Geraldo, quiser finalizar alguma coisa que ficou pendente, quiser falar, né, para o contribuinte, para o contabilista, eu acho que vocês estão assistindo a gente agora, é fundamental, né, na divulgação desse trabalho que a gente começou a fazer hoje, né, esse Pod Fiscal ES do Espírito Santo aqui no podcast do Cinti Fiscal. Eu acho que essa iniciativa, o Geraldo, assim, quero agradecer, na verdade, em especial o Geraldo, porque quando a gente apresentou essa proposta, né, na mesma hora, não, vamos fazer, só não sei se a gente vai ter perna para poder fazer isso aí, né? Não sou jornalista, né, sou auditor fiscal também, somos auditores fiscais. Eu acho que o nosso papel realmente é divulgar, é discutir, né? Não existe voz da razão, quem está certo, quem está errado. Eu acho que cabe a gente discutir, levar os problemas na discussão. A gente vai ter vários outros temas, né? A gente vai falar sobre lei orgânica, nossa próxima discussão aqui sobre a lei orgânica do fisco, que vai ao encontro de tudo que a gente falou aqui, né? Porque quando você valoriza o fisco, valoriza o auditor fiscal, consequentemente o impacto é o quê? Na arrecadação, né? E a arrecadação aumentando, você investe mais em educação, saúde, segurança, infraestrutura. E, Geraldo, muito obrigado aí. Pode ficar à vontade aí para poder fazer as considerações. Eu que agradeço, Leandro, pela oportunidade, né, de estar aqui debatendo com você, com o secretário, acerca de um tema tão relevante. Os auditores fiscais têm um papel fundamental na implementação dessa reforma. Essa reforma, apesar de não ser a reforma ideal, né, que a gente pensava, ela representa, de fato, um avanço, né? Estudos indicam que haverá, independente de você ter outras variáveis, um crescimento do PIB apenas pelo fato de você fazer a implementação da reforma tributária, na medida em que você simplifica obrigações de contribuintes, na medida em que você vai ter tributos como o IBS e o CBS, tributos siameses em que
praticamente a mesma coisa que você tem enquanto contribuinte de dever para os estados e municípios, vai ser a mesma relação com a União. Haverá, certamente, uma redistribuição melhor das receitas, sobretudo nos municípios. Há uma concentração muito grande de receitas nos municípios hoje. E a questão, efetivamente, o contribuinte ele vive no município. Então, a reforma também está trazendo algumas variáveis importantes nessa direção. Uma das diretrizes que foi colocada, e o Benício até tocou en passant nesse ponto, a questão do crédito, né? 80% da discussão de processos administrativos fiscais no Brasil hoje se dão com relação à questão do crédito. Então, quando você tem uma legislação que vai dizer que o crédito é amplo, geral e restrito, você certamente vai reduzir muito o conflito e a litigiosidade na esfera administrativa. Mas, por óbvio, o setor público tem que ter uma extrema preocupação em efetivamente possibilitar o creditamento daquilo que efetivamente houve ingresso nos cofres públicos. E essas tecnologias mais recentes aí, né, split payment, vão facilitar, né, para que efetivamente os contribuintes que cumprem a regra, os bons contribuintes, não sofram mais concorrência desleal, como a gente tem hoje aí, créditos frios de empresas laranjas, pessoas que surgem no mercado simplesmente para emissão de notas fiscais. Então, a gente espera também que a reforma tributária diminua aí a questão de índice de sonegação, porque efetivamente são recursos da sociedade que são usurpados por alguns em detrimento de todos. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez e estamos à disposição aí para qualquer debate sobre esse tema, estamos à disposição. Secretário. Leandro, Geraldo, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Como o Leandro citou, apesar de eu estar hoje como secretário de Fazenda, eu sou também auditor, sou colega de vocês, né? É sempre um prazer conversar com vocês. A gente, mesmo fora dos podcasts da vida, a gente está conversando sobre isso, né? Preocupados com as coisas, né? E poder compartilhar um pouco desse nosso bate-papo, dessa nossa preocupação com o público também é muito importante. Eu acho que você gerar consciência fiscal nas pessoas é extremamente importante, né? Até para que elas possam cobrar dos seus governantes também uma boa aplicabilidade dos recursos, né, que o Estado arrecada. Para mim, como auditor fiscal, é uma honra grande estar aqui e poder falar num podcast voltado para os auditores, né, que foi aí que está sendo feito pelo Sindifiscal, né? É uma honra muito grande. A gente há pouco tempo atrás nem imaginava que isso pudesse acontecer, né? E hoje a gente está podendo falar aqui de temas relevantes, não só para os auditores, mas para toda a sociedade capixaba, né? A reforma tributária é algo que vai afetar a vida de todos nós, né? De uma forma geral, assim, os capixabas, os brasileiros, e a gente tem que estar antenado, precisa estar antenado para que nada seja imposto, né, para a sociedade de forma unilateral, né? Eu acho que essa reforma ela começou até com um pouco de rapidez, né? Ela foi construída de forma até rápida, né? Mas é importante que a gente faça isso de forma conjunta, né? A gente sabe que existem interesses difusos na reforma tributária, não só interesses dos estados, dos municípios, da União, mas também dos grupos privados. Então, a gente precisa pensar agora, dentro das leis complementares, no bem maior, né? Na sociedade como um todo, né? E não pensar em grupo A, grupo B ou grupo C, ou estado A, estado B. A gente tem que pensar realmente numa reforma estruturante para o país, para a gente simplificar de uma vez o nosso sistema tributário, né? E depois cobrarmos também do governo federal a reforma sobre o consumo, sobre a renda, sobre bens e renda. É importante isso também, né? O brasileiro ele precisa ficar antenado nessas coisas. E no mais, Leandro, agradecer você, Geraldo, a oportunidade, né? Dizer que eu estou aqui disponível. A Secretaria da Fazenda também, enquanto eu estiver lá, está disponível também para dúvidas, sugestões e para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, principalmente depois que as leis complementares já estiverem aí na praça, para a gente poder, né, analisá-las e ver o que ficou bom, o que ficou ruim e também dar nossa contribuição. Já está convidado, viu, Benício? Muito obrigado, Geraldo, Benício Costa, secretário de Fazenda, presidente do Sindifiscal, Geraldo Pinheiro. Esse foi o nosso podcast Fiscal AS, né, o podcast do Sindifiscal do Espírito Santo. E curta, né, nossos vídeos, siga nossas redes sociais, Sindifiscal AS, tanto no YouTube, tanto no Instagram. E você,
contribuinte, é nosso convidado a sempre estar conosco nessa discussão. Mande sugestões de temas, estaremos aqui sempre à disposição. Sou Leandro Custer, auditor fiscal da Receita Estadual, com muito orgulho, e aguardo vocês no próximo programa que vamos falar sobre Lei Orgânica do Fisco. Obrigado a todos.